Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre e o tema rede social, né? A gente sabe que com o advento da internet, das redes sociais, nós estamos vivendo uma revolução na comunicação, nos relacionamentos e tem uma influência direta, né, Narciso, sobre as decisões, sobre o poder, sobre a política. E aí eu gostaria... Deixa eu dar uns dados aqui. Sim, fica à vontade, Osmir. Eu costumo sempre, quando começo o programa, dar alguns dados para servir de base para a discussão. Dados coletados. Em 2004, existiu 4 milhões de blogs brasileiros no ar. 4 milhões de blogs? É. 2004 já. Hoje, que me surpreendeu muito, existe mais de 200 milhões. Quase um. Explosão, hein? O equivalente a 4,19 dos blogs do mundo. São 68 milhões de blogueiros, não confundir blog, porque tem gente que tem muito mais de um, né? É isso mesmo. 68 milhões de blogueiros. Olha a importância disso. Inclusive o blog do Rai, né? O blog do Nelson. A coluna do Nelson, né? No AC 24 horas. Agora, eu acho o seguinte... Ele está dando blog aí, eu acho que é todo esse, o Facebook... Não. O blog é uma espécie de uma publicação pessoal que a pessoa debate, escreve aquilo do interesse. E pode até visitar um sítio de outro. Pode visitar um sítio, pode estar dentro do... Por exemplo, os grandes portais de internet, como a UOL, o AC 24 Horas, entre outros, né? A Continet, hospeda muitos blogs. Hospedam os blogs, mas só que é o seguinte, hoje... A função do blog já está superada pela postagem individual no Facebook. Inclusive, eu quero passar, Narciso, para vocês aqui. Mas você não acha demais esse dado aqui, não? 68 milhões? Mas é porque o pessoal escreve os blogs para fazer o link nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, nesses grupos de WhatsApp, que é uma coisa também que explodiu. Hoje, praticamente, os acessos dos blogs dependem da pessoa que vai no Facebook e clica no link, ela né? escreve para passar para essas redes sociais. Porque hoje, quem está determinando o jogo político, e que, inclusive, como você falou no começo do programa, quem está determinando, inclusive, mudanças políticas, está influenciando decisões políticas, são as redes sociais. Facebook, Instagram, esses grupos de WhatsApp. O presidente, o Donald Trump, se comunica por Twitter. Por Twitter, esqueci de citar o Twitter. Mas você quer ver um dado, né, o Asterinho, um dado interessante? Por exemplo, eu faço a minha coluna lá no AC 24 Horas, coluna do Nelson. Aí eu determinei um tema lá para fazer o post de abertura e fazer a chamada, Rai. Aí eu coloco lá uma chamada sobre violência, sobre segurança pública. Aí o AC 24 Horas tem o seu Facebook, aonde as pessoas podem comentar livremente. Eu vou lá e vejo a reação dos internautas em relação àquilo que eu escrevi e, sobretudo, Osmir, em relação aos personagens. Vamos supor que eu comente um dia sobre o senador Jorge Viana, outro dia sobre o senador Gladys Cameli. Ali é um termômetro muito bom para você ver como as pessoas estão fazendo a leitura política desses personagens nossos. Isso é, mas, Leandro... E aí vamos incluir também o Facebook, né? Que hoje... comunicação. Eu estava verificando aqui as vantagens e desvantagens dessa facilidade de comunicação através das redes sociais. E isso vem perdendo prestígio e credibilidade. A notícia falsa, né, no caso. Esse é o outro chegar lado. nesse ponto aí. Vem perdendo por quê? Por quê? Entre as vantagens é a facilidade de comunicação, de você poder se comunicar com pessoas que estão a 2, 3, 4, 10 mil quilômetros de distância de você e etc. Mas a desvantagem é porque não há uma forma de responsabilização. Porque aqui no Acre mesmo tem pessoas que usam os seus blogs para veicular mentiras. Mas a justiça aqui tem agido, viu? Mas, ataques pessoais. Ataques pessoais. Realmente lamentável. Não, e a ação da justiça é muito tímida ainda. Hein? Né? A ação da justiça é tímida em relação a essas coisas. Até porque a
A notícia, infelizmente, que ficou mais fácil é a do sensacionalismo. Você vê, se você divulgar uma notícia que o cachorro mordeu um cidadão, talvez chame a atenção. Mas se disser que o cidadão mordeu a orelha do cachorro, aí... Esse tipo de sensacionalismo está trazendo um descrédito a esse tipo de comunicação, quando só poderíamos dele colher vantagens, né? Mas, Narciso, há uma pesquisa, que eu também li aqui, que os usuários brasileiros da internet consideram os blogs a mais completa fonte de conteúdo, criatividade, e até discordando de vocês, e confiabilidade. Mas nós vimos aí onde mora o perigo, né? Porque o próprio deputado Cibar Machado, ele foi vítima, não sei se foi da falta de conhecimento dele, ele compartilhou uma notícia falsa. Essa semana ele foi bombardeado, né? Uma capa fake. De revista fake com o juiz Sérgio Moro, ele achou que era verdade, botou na página dele, e daí as pessoas começaram até a julgar ele pelo pouco conhecimento dele do que é notícia, do que não chega a ser notícia, né, do que seja falso. Isso aí é o perigo também para o político, para a figura de um político, né? Ele se basear por um blog que faz uma montagem, faz uma brincadeira, joga no ar e ele vai e coloca aquilo como verdade para as pessoas que têm acesso à página dele na internet. Agora, o Narciso falou uma coisa interessante, né, sobre a questão da confiabilidade, né? No entanto, se você tiver uma experiência, como você tem, de anos de comunicação social, não vou dizer de jornalismo, Astério, mas de comunicação social, que engloba o entendimento daquilo que a população quer se expressar. É o que o Chacrinha falava, comunicador. Exatamente. Se você tiver essa sensibilidade e souber usar um filtro através das redes sociais, do Facebook, Instagram, Twitter, como você disse, etc., é possível você acessar mais ou menos o que as pessoas estão pensando sobre um determinado assunto, seja ele a nível local ou nível nacional. É uma coisa impressionante. É uma fonte importante para a gente. Porque, na minha impressão, a função básica do jornalismo é pegar o fato, transformar em notícia. Mas já foi, está superado, Narciso. A matéria hoje é muito opinativa, não é mais descritiva. Isentar-se do show. Porque parece que parece que a notícia, quanto mais trágica, quanto mais morte, se amanhã, digamos assim, houve 2 assassinatos aqui no Acre, o cara matou um com uma facada e outro com 19, o assassino de 19 facadas... É o material mais acessado. Quanto mais facada, mais acesso. Quanto mais facada, mais... tão simples quanto isso. Mas isso não é típico do jornalismo? Hoje as pessoas se preocupam muito, se tiver uma fofoca envolvendo, por exemplo, o nome Osmi Lima, deputado constituinte, que envolva algum tipo de ato sexual, vai lá, que seja, eu te garanto que não vai ser o material mais acessado do dia num jornal. Claro. E eu concordo. É porque as pessoas estão muito ligadas na vida pessoal da... Porque aqui a gente sempre acaba discordando um do outro. Não, mas não estou discordando de você, nesse particular. Eu Mas acho que isso que dá essa deformação, você tem absoluta razão nessa deformação jornalística, né? Hoje, aqui começou de um tempo para cá que eu não via isso, é ouvir o outro lado. Começar a ouvir o outro lado, né? Você vê que... E antes não se fazia isso. E dava uma notícia, uma injúria, uma infâmia, uma calúnia, e não se ouvia. E a vítima... Mas, Osmi, não sei se é prática com as redes, mas hoje, quando eu vou acessar um link da notícia, claro que eu vou verificar se tem, por exemplo, o portal Rio Branco, está lá o portal Rio Branco, eu vou acreditar mais do que se tiver, assim, o Capital, não sei das quantas. Hoje é mais fácil. O Impactante. Tem vários tipo nomes, tem vários noticiários fakes, isso é óbvio. Isso responde, de certo modo, pelo SACE 24 horas ser o mais consultado, é porque eu tenho mais credibilidade, é isso que você quer dizer? Não, também não. Estou dizendo assim, o que a gente está querendo dizer é que hoje, por exemplo, a empresa que um nome consolidado que nem a empresa Rio Branco, a pessoa acessa e vê o nome lá, Jornal ou Rio Branco, ou TV Rio Branco, no link da notícia. A fonte. Ela vai despertar credibilidade na notícia.
É isso que a gente está querendo dizer. E você sabe o endereço, Sabe o endereço, como, isso tudo. Não, uma coisa que é comum nas redes sociais é o pessoal anunciar a morte de quem não morreu. Para criar impacto. Esse rapaz que trabalha na televisão, esse repórter que está com câncer na luta, Marcelo Rezende. Marcelo Rezende. A morte dele foi anunciada no Didi. site www, não me lembro se é impactante ou alguma coisa do gênero. A morte do Didi. A morte do Didi, né? A morte do Ney Mato Grosso, eu já vi. Quer dizer, então, por exemplo, obviamente que o Rio Branco, por exemplo, não vai noticiar uma morte de uma pessoa que não morreu para criar um alvoroço na sociedade. Então, isso que o Rai está falando procede. E esse fato finda devolvendo a credibilidade para grandes veículos, que nem a Globo, que todo mundo, a militância diz que é golpista, Folha de São Paulo, porque a pessoa passa a acreditar muito mais numa matéria que é publicada pela Folha e tem a origem lá, do que numa matéria, por exemplo, aquele Brasil 247, que é extremamente esquerda. É partidário, né? é um site Agora, totalmente partidário. O que compensa é que hoje já há uma legislação que criminaliza essas infâmias, injúrias, calúnias, ofensas de qualquer tipo, prestadas inclusive por essas redes sociais. Qualquer cidadão hoje pode pegar um print daquilo lá e entrar com ação. Olha, para ser imparcial, recentemente o senador Jorge Viana do PT ganhou ação contra pessoas que estavam difamando ele através das redes sociais. Sim. E o senador Gladson Cameli, por outro lado, também. Inclusive tem jornalistas, colegas nossos, que estão proibidos de escrever qualquer coisa a respeito do Gladson. Quer dizer, nos dois casos, quer dizer, existe uma legislação. É isso que eu estava colocando aqui no Acre. A justiça tem respondido. Nos Estados Unidos foi o Adlai Stevenson. Ele morreu em 1965, não sei... Não é do nosso tempo, não é do nosso tempo que ia falar. Mas faz parte da cultura do Narciso. Então não existia ainda... Só você pode falar. Não existia o computador, não existia nada disso. E ele já dizia naquela época, se reportando ao jornalismo midiático, sensacionalista, que as editorias desses jornais procurava separar o joio do trigo para divulgar o joio. Ele já dizia naquela época. Bom, é o que fazem os tabloides de Londres. Mas Narciso, isso aqui é patrocinador? Aqui patrocina alguma coisa? É com o Márcio, a produção ali, ó. Aqui, ó, suco de uva. Por enquanto, saborei o suco e vamos embora. Mas tem uma coisa interessante, eu vi recentemente, eu acompanho alguns debates, inclusive pela Globo News, falar. E eu vi um de que cerca de 80% das notícias veiculadas no Facebook não são verdadeiras. Eu fiquei escandalizado. 80%. Não é isso que eu estou dizendo? 80% é um por isso que eu falei, muito você tem que alto. buscar a origem da notícia, né? Porque muito alto. Se não tem uma origem que a gente conheça, logicamente que a gente passa a não acreditar no que está colocado lá, né? Acima de tudo, tem que ter um senso crítico também para quem lê, né? Não, e as novas gerações, aí vamos entrar. E as novas gerações, hoje, a primeira fonte de informação que elas têm são as redes sociais. Não é isso, Raio? Mas você que tem filho adolescente, eles vão primeiro nas redes sociais. Aí se tiver uma notícia lá, morreu o Neymar, que Deus o livre, que o Neymar está jogando bola pra caramba, que Deus conserve. Mas vamos supor que tem essa notícia. Isso vai fazer a pessoa ir para um site, ou até mesmo para um blog, para verificar se aquilo é verdade ou não. Mas ela primeiro vai ver a notícia. Pera lá, Nelson. Não. Tu acha que essa atual geração checa isso? Checa. É muito difícil. A primeira coisa que ele faz é repassar essa notícia ou por telefone ou pelo... Sem checar nada. Sem checar nada, rapaz. Eles não checam. Não, inclusive tem veículo de comunicação aqui que, naquela corrida para dar o furo, já cometeu o furo, né? Porque pega um fato que não aconteceu e publica como se fosse uma notícia, né? Eu não vou citar exemplo até porque para não... é porque a gente sabe que tem vários jornalistas que são... Eu estou dizendo isso porque meus netos, algumas vezes, chegaram para mim, onde está sabendo que aconteceu isso aqui? Diga onde é que você leu isso? Não, está por... Não é bem assim. Leu no Facebook. Eu lembro. Tem que chamar o intervalo? Pois não. Tá? Vou chamar o intervalo comercial. A gente volta daqui a pouquinho para tratar mais também das questões da rede social, que hoje também é um canal que os políticos e os partidos aproveitam para
né, trabalhar, porque quem não tiver inserido nesse contexto fica para trás. A gente volta já já, no segundo bloco.